Minha irmã se levantou no meio do ensaio do meu casamento e anunciou para todos que estava grávida do meu noivo. A sala explodiu em gritos, lágrimas e acusações. Eu estava prestes a cancelar tudo, destruída, quando decidi fazer uma última verificação. Chamei um médico de confiança para confirmar a gravidez dela na frente de toda a família. O que ele descobriu naquele exame não foi apenas que ela estava mentindo. Foi algo muito mais perturbador que ninguém esperava. Se você já passou por uma traição familiar ou conhece alguém que enfrentou algo parecido, deixe um comentário contando sua história. E não esquece de curtir e se inscrever, porque o que você vai ouvir agora vai te deixar sem palavras. A história está só começando. Meu nome é Júlia Mendes, tenho 32 anos e moro em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Trabalho como arquiteta há quase 10 anos. Construí minha carreira do zero. Conquistei cada projeto com esforço e dedicação. Minha vida sempre foi pautada pela responsabilidade, pela sensatez, por fazer as coisas da maneira certa. E foi exatamente por isso que conhecer Rafael mudou tudo. Rafael entrou na minha vida há 3 anos, num evento corporativo em um hotel na Avenida Paulista. Ele era empresário, dono de uma consultoria financeira, sorriso fácil, conversa inteligente. Não foi amor à primeira vista, foi construção. Meses de conversas, jantares, caminhadas pelo Parque Ibirapuera aos domingos. Ele me fazia rir de um jeito que eu tinha esquecido que era possível. 6 meses depois, estávamos morando juntos num apartamento em Moema. Quando Rafael me pediu em casamento, num fim de tarde na varanda do nosso apartamento com vista para a cidade acesa, eu não hesitei. Disse sim antes mesmo que ele terminasse a frase. Começamos a planejar o casamento, algo simples mas elegante, só família próxima e amigos queridos. Minha irmã mais nova, Isabela, de 28 anos, se ofereceu para ajudar em tudo. Isabela sempre foi a filha favorita dos nossos pais. Ela nasceu prematura, passou semanas na UTI neonatal, e desde então minha mãe a tratava como se fosse feita de cristal. Eu aprendi cedo a não reclamar, a não pedir atenção, porque toda a energia emocional da família ia para Isabela. Quando ela chorava, o mundo parava. Quando eu chorava, me diziam para ser forte. Ainda assim, eu amava minha irmã, ou pelo menos achava que amava. Isabela era doce quando queria, engraçada, cheia de sonhos. Mas havia algo nela que sempre me incomodou. Uma sombra de inveja que aparecia nos momentos em que eu conquistava algo. Um emprego novo, um elogio dos pais, um namorado. Ela ficava quieta demais, os olhos fixos em mim como se estivesse calculando algo. O ensaio do casamento aconteceu numa quinta-feira à noite, num salão alugado em Moema, decorado com luzes suaves e flores brancas. Toda a família estava lá. Meus pais, os pais de Rafael, tios, primos, os padrinhos. Isabela chegou atrasada, pálida, as mãos tremendo quando abraçou cada pessoa. Eu achei que ela estava nervosa por causa do discurso que ia fazer como madrinha. Estávamos no meio do jantar quando Isabela se levantou. Bateu na taça de vinho com a colher, pedindo atenção. O salão ficou em silêncio. Ela olhou para mim, depois para Rafael, e respirou fundo. Eu preciso dizer uma coisa. Começou, a voz quebrando. Eu não queria fazer isso aqui, mas não tenho escolha. Júlia, me desculpa, mas eu estou grávida. E o pai é o Rafael. O mundo parou. Literalmente parou. Senti meu coração despencar no estômago. Vozes explodiram ao redor. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados. Meu pai se levantou da cadeira, gritando: "O quê?" Rafael ficou branco, balançando a cabeça freneticamente. "Isso é mentira!" Rafael gritou, levantando-se tão rápido que a cadeira caiu para trás. "Isabela, que diabos você está fazendo?" Isabela começou a chorar, puxando o celular da bolsa. "Eu tenho provas. 3 meses, Rafael. 3 meses que a gente está junto. Olha-me aqui." Ela mostrou a tela para todos. Um ultrassom. Data de 3 meses atrás. Meu nome estava escrito errado no cabeçalho, mas a imagem estava lá,
nítida, um pequeno ponto que parecia um bebê. Minha mãe desmaiou. Literalmente desmaiou na cadeira, e meu pai teve que segurá-la. O salão virou um caos. Pessoas gritando, Rafael negando, Isabela soluçando. Eu não conseguia me mexer. Estava sentada, congelada, olhando para minha irmã como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ela deslizou o dedo na tela e mostrou mais. Prints de conversas. Mensagens que pareciam íntimas, cheias de emojis de coração. Frases como, não posso esperar para te ver, e você é incrível. O número era parecido com o de Rafael. Muito parecido. Passei aquela noite inteira acordada. Rafael tentou falar comigo. Implorou para que eu ouvisse. Jurou por tudo que nunca tinha tocado em Isabela, que aquelas mensagens eram falsas, que ele não sabia de onde ela tinha tirado aquilo. Mas eu não conseguia olhar para ele sem ver a imagem do ultrassom, sem ouvir a voz quebrada da minha irmã dizendo que estava grávida. Na manhã seguinte, meus pais me ligaram. Minha mãe estava histérica, dizendo que eu precisava cancelar o casamento imediatamente, que Isabela estava frágil, precisando de apoio, que a família tinha que se unir em torno dela agora. Meu pai foi mais direto. Júlia, você é a mais velha. Você vai superar isso. Isabela precisa de nós. A mesma conversa de sempre. Isabela precisava. Eu ia superar. Como se meus sentimentos fossem descartáveis. Fiquei 2 dias trancada no apartamento, analisando cada detalhe. As mensagens pareciam reais. O ultrassom tinha data, tinha informações médicas. Mas algo não fechava. Rafael estava comigo todos os dias nos últimos meses. Quando ele teria tempo para um caso com minha irmã? E por que Isabela faria isso? Que motivo ela teria? Foi então que tomei uma decisão. Não ia cancelar o casamento sem ter certeza absoluta. Liguei para o Dr. Henrique, um obstetra amigo da família que acompanhou minha mãe durante a gravidez de Isabela. Expliquei a situação, pedi discrição. Ele aceitou ajudar. Convoquei uma reunião na casa dos meus pais. Todos tinham que estar lá. Meus pais, Isabela, Rafael e Dr. Henrique. Quando liguei para Isabela e disse que precisávamos conversar, ela hesitou. Júlia, eu sei que está difícil, mas eu não menti. Eu juro. Então você não vai ter problema em fazer um exame médico na frente de todos, respondi, a voz fria como gelo. Ela ficou em silêncio. Isabela, se você está falando a verdade, um médico vai confirmar. Se está mentindo, eu quero saber agora. Ela concordou. Mas a voz dela estava diferente. Trêmula demais. Assustada demais. A sala da casa dos meus pais nunca pareceu tão pequena. Todos estávamos lá, sentados em silêncio pesado. Isabela estava no sofá, as mãos entrelaçadas no colo, olhando para o chão. Rafael estava do meu lado, tenso, os punhos cerrados. Minha mãe chorava baixinho. Meu pai olhava para Isabela como se estivesse tentando decifrar um enigma. Quando o doutor Henrique chegou com uma mala preta contendo equipamento médico portátil, Isabela empalideceu. Júlia, isso não é necessário, ela murmurou. Eu já fiz exames. Eu mostrei o ultrassom. Então não vai ter problema em fazer de novo, respondi. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia por dentro. Dr. Henrique foi gentil, mas profissional. Explicou que faria um exame físico básico e, se necessário, um ultrassom portátil para confirmar a gravidez. Isabela tentou recusar, mas minha mãe, surpreendentemente, a pressionou. Filha, se você está grávida, o médico só vai confirmar. Deixa ele fazer o exame. Isabela foi para o quarto com o Dr. Henrique. Ficamos esperando na sala, o silêncio cortado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. 15 minutos depois, Dr. Henrique saiu sozinho. Sua expressão era séria, controlada. Ele me chamou para o corredor. Júlia, ele disse baixo. Isabela não está grávida. Não há sinais físicos de gravidez. Não há batimentos cardíacos fetais. Nada. Mas tem algo mais. Meu coração disparou. O quê? Ela tem sintomas do que chamamos de pseudociese, gravidez psicológica.
O corpo dela pode até apresentar alguns sinais como inchaço abdominal, mas não há bebê. E tem mais. Ela confessou algo quando confrontei. Ela criou tudo isso intencionalmente. Voltamos para a sala. Todas as cabeças se viraram para nós. Dr. Henrique foi direto. Isabela não está grávida. Nunca esteve. A sala explodiu. Minha mãe gritou: "Como assim?" Meu pai levantou-se, buscando Isabela no quarto. Ela saiu com os olhos inchados, o rosto manchado de rímel. E então, diante de todos, ela desmoronou completamente. Isabela caiu de joelhos no meio da sala, soluçando de uma forma que eu nunca tinha visto. Não era tristeza. Era desespero puro, cru, do tipo que rasga a pessoa por dentro. "Eu sinto muito", ela chorava. "Eu sinto muito, Júlia. Eu não sabia o que fazer. Eu só queria que você sentisse o que eu sempre senti." Meu pai a puxou para o sofá. "Isabela, explica isso agora. O que você fez?" Entre soluços, ela confessou tudo. Os ultrassons eram de sites da internet, editados com aplicativos. As mensagens eram criadas com apps que simulam conversas de WhatsApp. Ela tinha estudado, planejado cada detalhe durante meses. Tudo porque, segundo ela, não suportava me ver feliz enquanto ela se sentia invisível. "Você sempre teve tudo", Isabela gritou, olhando para mim com olhos vermelhos. "Carreira, apartamento, Rafael, todo mundo te admira. E eu? Eu sou só a irmã mimada, a frágil, a que nunca consegue nada sozinha. Eu me apaixonei por Rafael quando ele apareceu na nossa vida. Eu queria que ele fosse meu. Queria que você sentisse o que é perder algo que você ama." Minha mãe estava em choque. Meu pai não conseguia falar. Rafael olhava para Isabela com uma mistura de pena e nojo. Eu me levantei, as pernas tremendo. Olhei para minha irmã, aquela pessoa que eu tinha protegido a vida inteira, e senti algo quebrar dentro de mim. Não era raiva, era luto. Luto pela irmã que eu achava que tinha, pela família que eu achava que éramos. "Você quase destruiu minha vida", eu disse, a voz baixa, mas firme. "Você manipulou todos nós. E a pior parte, você fez isso porque não suporta me ver feliz." Isabela estendeu a mão para mim, implorando. Eu dei um passo para trás. Nos dias seguintes, Isabela foi internada numa clínica psiquiátrica para tratamento. Meus pais ficaram destroçados, divididos entre apoiar a filha doente e pedir desculpas pelo que eu passei. Eu aceitei as desculpas, mas coloquei limites. Limites claros, firmes. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima. Isabela não estava lá. Meus pais estavam, mas algo tinha mudado. Eles finalmente me viam. Não como a filha forte que aguenta tudo, mas como a filha que merecia cuidado também. Rafael e eu seguimos em frente, mas a cicatriz ficou. Aprendi que amor familiar não é incondicional quando vem com manipulação, e que proteger a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência. E você, o que teria feito no meu lugar? Teria perdoado ou cortado relações? Conta aqui nos comentários a sua opinião. Se essa história te impactou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir isso. E não vai embora ainda. O próximo vídeo recomendado vai te mostrar outra história que você não vai acreditar que é real.